Olá a todos vocês, muitíssimo boa noite, sejam bem-vindos ao canal da notícia, ao canal da informação, ao canal que traz tudo aquilo que envolve a pessoa com deficiência no Brasil e em todo o mundo, aqueles assuntos, aqueles temas que você quer saber com mais detalhes, você acompanha aqui no canal do Diário PCD. Quero, antes de mais nada, pedir desculpas a vocês, estou com um soluço, acho que não sei o que aconteceu, que agora eu resolvi ter soluço. Quando você chega aí a quase 6 décadas de vida, você começa a ter essas coisas, né? Soluço, encravada, aquela coisa toda. Peço desculpas se acaso, durante a transmissão, eu tiver algum momento para soluçar. E também quero aproveitar, em respeito às pessoas com baixa visão, monoculares ou com deficiência visual, fazer a minha autodescrição. Eu sou Abrão Dib Júnior, sou jornalista, estou editor do Diário PCD, estou presidente da ANA PCD, Associação Nacional de Apoio às Pessoas com Deficiência, sou um homem de pele clara, pele lisa, barba grisalha, uso óculos com hastes finas e lentes transparentes, sobrancelhas grossas e escuras, cabelos escuros, ficando grisalhos, penteados para trás, ao fundo um painel branco, eu visto uma camisa de gola polo branca, a camisa do Diário PCD, no meu peito, do lado direito, o símbolo universal de acessibilidade, o símbolo internacional de acessibilidade, e do meu lado direito, a logomarca Diário PCD, Informações e Notícias. Pessoal, é assim, ó, eu tenho recebido diversas mensagens de pessoas me questionando o seguinte: Abrão, devo trocar o meu carro e não esperar a reforma tributária? E o meu carro já está com um prazo para eu pedir uma nova isenção. O que eu faço? Eu troco de carro já? Ou você acha que deve esperar os efeitos da reforma tributária? Eu não quero sozinho ter essa conversa com vocês. Eu convidei um grande parceiro para a gente falar sobre isso, falar sobre esse momento e falar sobre o restinho de ano. Esse restinho de ano que você tem para você pensar em trocar de veículo se você tem direito às isenções. Porque você tem até praticamente outubro para fazer isso. Depois de outubro, não tem mais como fazer isso. As montadoras, elas congelam os pedidos PCD. Então, vou trazer para a sala na noite de hoje o Bruno Fortino para a gente falar sobre isso. Antes de mais nada, Roland, traz para a gente a Refresh Brasil, aquela que tem a maréia, aquela cadeira anfíbia, para levar acessibilidade a todos em qualquer parte do Brasil. Traz para a gente a Refresh Brasil e já vamos voltar em seguida, se possível, com o nosso entrevistado nesta noite aqui no Diário PCD. Refresh Brasil. Inclusão e sustentabilidade que transformam vida. Desfrute o mar sem barreiras, com total confiança. E ainda com aquisições por linhas de crédito, acessibilidade. Refresh Brasil. Inclusão e sustentabilidade que transformam vidas. Visite www.refreshbrasil.com e conheça um site com toda a acessibilidade e destaque nacional. E como eu disse na abertura, chegamos ao meio do ano. E para falar sobre esse finalzinho de ano, esse restinho de ano, e as expectativas sobre o mercado de veículos para as pessoas com deficiência, nós convidamos aqui o Bruno Fortino, CEO da PCD Auto Center, um homem de pele clara, pele lisa, barba grisalha, cabelos escuros penteados para trás, ao fundo um painel branco, ele veste uma camisa de gola polo branca com uma lista em marrom. Ô Bruno, tudo bem? Bom restinho de ano para você, Bruno. Está acabando o ano, Bruno. Restinho de ano é muito triste, né? Bom dia, Abrão. É sempre um prazer participar com vocês. Mas a sensação que dá é essa realmente. Piscar já estamos em 2026. É assustador mesmo. Eu lembro na primeira participação que eu fiz com vocês, eu acho que foi em janeiro ou fevereiro, parecia que a gente tinha tanto tempo pela frente, já não dá mais a sensação, né? Passou rápido 2025, Bruno? Cada vez mais rápido, né? E teve Copa do Mundo esse ano? Esse ano não, né? Nem Olimpíada, esse ano tá uma paz. O ano que vem nós temos Copa do Mundo e eleições. Se 2025 está passando ligeiro, você imagina 2026, não dá nem para falar bom carnaval. Não, 2026 promete emoções garantidas, né? Ainda com reforma tributária de brinde ainda. Vai ser um ano mágico.
Nem fala, Bruno, nem fala. Eu estou aqui, acho que minha esposa às vezes me acorda, você está conversando à noite? Eu falo, eu estou brigando com a reforma tributária. Daqui a pouco ela vai achar que a reforma tributária é alguma namorada minha, porque Exato, eu falo de reforma exato. tributária, Bruno. Você dá muito mais atenção para a reforma do que para ela. Que coisa, rapaz, que coisa. E vocês aí, o Bruno, na loja de São Paulo, a nova loja da PCD Auto Center em São Paulo, fica ali na Avenida Angélica, isso? É Exato. Angélica mesmo, né, Bruno? Isso. Começamos agora em abril, né, Abrão? A gente está com uma história bacana lá em Campinas, viemos para cá agora em abril. Começo é sempre mais complicado, né? Até se estabilizar, até criar uma clientela, leva um tempo, mas tá tudo começando bem, graças a Deus, não posso reclamar, não. Bastante movimento, bastante gente procurando. Abrir uma filial é diferente da primeira unidade, né? A primeira é muito mais sofrido, a filial flui mais naturalmente. Igual o filho, né? O primeiro a gente sofre alguma coisa, no segundo já tem um pouco mais de prática. O segundo é quando você aprende a curtir mais o filho, né? No primeiro a gente tá o tempo inteiro meio tenso. O Bruno, o que você oferece na loja de São Paulo, no escritório de São Paulo da PCD Auto Center? Basicamente o mesmo que nós tínhamos em Campinas, com a diferença do showroom, né? Em Campinas nós temos uma loja física muito maior, então a gente sempre acaba tendo veículos em exposição, acaba tendo venda de seminovos, coisa que nós ainda não trouxemos para São Paulo. Então em São Paulo nós estamos mais realmente com a parte da assessoria de serviços, então desde o suporte para o primeiro relatório médico, parceria com as clínicas médicas para facilitar a parte de elaboração do laudo médico veicular, toda a parte de isenções, efetivamente, né, IPI, ICMS, IPVA e rodízio, basicamente é tudo que envolve a compra do veículo sem ter o showroom. Nós conseguimos também fazer a compra de veículos por aqui e a venda também, só que sem a exposição de veículos que nós temos lá. Então, caso o cliente opte por fazer a compra conosco, não tem nenhum problema, nós conseguimos entregar tanto aqui na nossa na unidade da Angélica, quanto até mesmo na casa do cliente, se ele preferir, assim como nós conseguimos fazer a compra do veículo usado do cliente também, e aí alguns eu mantenho para venda por aqui, outros eu levo para Campinas, então a gente consegue ofertar as mesmas coisas. O que eu não tenho é a mesma estrutura física, efetivamente, para showroom, né? O que nós não trouxemos ainda para São Paulo é a parte de adaptação veicular que nós temos hoje lá em Campinas, né? Então, toda a parte das adaptações para PCD, efetivamente, de como no volante, manopla manual, freio com o pé direito, pé esquerdo, né? Toda a adaptação de dinamismo, tudo nós temos por lá, e isso nós não temos ainda aqui em São Paulo. Mas a pessoa pode fazer a compra com você na loja de São Paulo, você faz o serviço na loja de Campinas e entrega o carro pronto para ela. Com certeza. Entendi. Então, temos essa opção, sim. É que muito cliente, quando a gente faz isso, por mais que, olhando para o meu umbigo, eu goste muito dessa ideia, aquela mística de retirar o carro zero na concessionária, tem um prazer envolvido emocional nisso, né? E eu nunca vou tirar isso do cliente de forma nenhuma. Então, muitos clientes optam por fazer a compra na concessionária, e da minha parte, tem zero restrições com isso, inclusive nós temos muitas parcerias para indicar até se precisar. Então, realmente como o cliente preferir. Para a gente, o que nós buscamos é ofertar possibilidades para ele escolher o que for mais conveniente para ele. Então, é muito comum o cliente me ligar e falar, poxa, mas eu prefiro comprar na concessionária que eu já conheço o vendedor. Tá tudo certo. Eu nunca vou competir por essa venda com a concessionária. O que a gente busca é ofertar todas as possibilidades e ele escolhe o que for mais conveniente para ele. Entendi. Financiamento, seguro, tudo com você em São Paulo ou Campinas é a mesma coisa. Tanto faz. Temos tudo por aqui também. Legal. Depois eu queria comentar com você, eu fiz um seguro esses dias, que é um Big Brother. Mas depois a coisa para a gente comentar depois. O seguro Big Brother, mas depois a gente fala sobre isso. Na sua última participação, você trouxe para a gente alguns modelos, alguns veículos, né, com preços muito atrativos, mas as montadoras elas demoram um pouco para oferecer preços de um novo mês, não é? Você acha que agora em maio, mais ou menos até quando você teria um novo valor desses veículos? É difícil de responder isso, Abrão, porque varia de montadora para montadora. Tem montadora que às vezes no primeiro, segundo dia útil já solta uma tabela nova, ou já pelo menos nos comunica que vai ter algum tipo de reajuste. Algumas às vezes chega a acontecer de demorar 10 dias para ter uma nova tabela.
Então, considerando que temos o feriado agora, eu acho pouquíssimo provável que até o começo da próxima semana a gente tenha qualquer novidade de valores. A gente está, inclusive, um dos temas mais aguardados é o Nivus, né, que está previsto o Nivus PCD agora para maio. Ainda não temos valores, a gente até já tem o veículo para comercialização, mas por enquanto só com IPI. Então, a gente, especialmente os clientes, eles estão muito ansiosos pela chegada do Nivus PCD. A gente não sabe ainda o que vai vir, né, se vai estar com multimídia, se vai estar com rodas. O que nós sabemos o que chegou para nós é que vai ser um carro bem completo, com preço bem bacana, mas enquanto não tiver efetivamente o veículo, a gente não consegue dizer. E acho que a novidade mais aguardada aí para maio seria a chegada do Nivus. O restante não tem nada previsto, grandes mudanças, não. Então, aquelas ofertas do Virtus, a oferta do Kicks, que eu lembro que eu mencionei para vocês, não nos foi passado nada de alteração nesse sentido. Tem a chegada do Tigo também, que está prevista agora para maio, com preço bacana para PCD, do Tigo 5X, mas ainda não tenho valores finais para passar. Então, acho que agora, na próxima semana, talvez a gente tenha novidades. Dos veículos que você anunciou na última entrevista, você anunciou o New City, Sedan, Renegade, Virtus, Quix, Corolla Cross, Novo Creta e Fastback. Quais desses foram os mais procurados pelas pessoas depois do anúncio feito no Diário PCD? Acho que o Virtus foi o que mais chamou a atenção pelo volume, pelo montante de desconto, né? A Volkswagen, ela sempre teve uma atenção muito bacana com o cliente PCD. Desde que eu inaugurei em 2018, eu lembro que foi na época do lançamento do Polo, eles sempre tiveram realmente essa atenção bem bacana. Então, é muito comum, além de ter as isenções tributárias, que aí é lei, né? Ter algum tipo de incentivo. Então, a Volks, ela sempre tem algum carro muito bacana que interessa ao cliente PCD, né? Mas é aquilo que a gente brincou até na minha última participação, né? Honda e Toyota nunca falha, né? Então, não importa se eles têm incentivo ou não, se tem bônus ou não, sempre tem procura. Então, o New City sempre gera demanda. A gente tem algumas místicas no Brasil, né? Como é o carro francês, por exemplo, né? É muito comum, o cliente ele fica super interessado. Se a gente pega, por exemplo, o Basalt, o próprio C3, que tem um preço fantástico. Eu entreguei um ontem lá em Campinas, eu fiquei impressionado com o carro, que é o C3, acho que é U o modelo dele. Um carro completíssimo, com roda multimídia, teto Black Piano, roda Black Piano, e ele, salvo engano, ele estava 84, 85 mil com tudo isso. Mas o brasileiro ele tem muito pé atrás com o carro francês, né? Então eu falo, puta, mas a manutenção é cara. E é engraçado que eu lembro do meu pai falando isso, né? Parece que a gente voltou no tempo, como se até hoje isso existisse. Então tem algumas místicas que não vai levar uma geração aí para mudar, né? Então, quando a gente pega hoje o New City, ele tem muito mais procura do que um carro francês. Você fala, puta, mas o carro é muito melhor? Tenho dúvidas. É tão difícil afirmar o que é melhor, né? Eu suponho que você passe por isso aí também, né? É muito comum o cliente me ligar e perguntar, poxa, o que você acha que é a melhor opção hoje? Pô, é tão particular isso, né? O que você procura no carro? Você quer espaço, você quer acabamento, você quer motor, você quer um motor mais forte, mais econômico, mais porta-malas, menos? É muito difícil responder essa pergunta, né? Então, o que a gente pode sempre afirmar é quando a gente pensa, por exemplo, em revenda de veículo. Pô, o que vai ser melhor hoje? A revenda de um C3 ou de um New City? A não ser que haja uma grande mudança geracional aí, a Honda vai sempre revender melhor. Mas isso quer dizer que o carro é melhor? Não posso dizer isso. Honestamente, eu nem sequer acredito nisso. É muito relativo, né? Agora, tem uma outra montadora que eu acho que a hora que ela passar a investir em divulgar o que ela produz para a pessoa com deficiência, ela vai conquistar uma fatia no mercado, que é a Nissan. A Nissan tem eu acho que a Nissan ela só não dominou de vez o mercado ainda por conta do motor aspirado. É claro que eu estou te dando a minha opinião pessoal sobre o assunto, né? A minha madrasta, por exemplo, ela fez o processo de isenção dela comigo e pegou um Kicks. Então, é um carro extremamente confiável. Quando a gente pega o New Versa, por exemplo, eu acho uma das melhores opções para PCD. Um baita custo. O espaço interno do Versa eu acho que não tem igual no mercado. O que ainda gera um certo pé atrás com a Nissan é a falta do motor turbo, que todo mundo já mudou e acho que só falta a Nissan. A Nissan e a Honda, né? A Honda acho que também ainda não está saindo.
Então, assim que eles fizerem essa mudança, que já é previsto no novo Kicks, né? Então, que deve chegar agora no segundo semestre, é outra coisa que está gerando também uma especulação enorme. As imagens do carro são impressionantes, né? Imagino que você tenha visto. O Versa e o Sentra também é outro modelo, né, Bruno? O Sentra é um baita carro. É que o Sentra ele é importado, né? Nós não temos mais a fabricação no Brasil. Então, ele nem tem o Sentra Flex, ele só vem gasolina. Só gasolina. Então, ele é um carro que hoje, apesar de ser um carro, eu particularmente adoro sedã, né? Então, eu sou um pouco suspeito para falar de carro sedã. Eu sempre acho a melhor opção. Especialmente quando a gente pensa, no meu caso, por exemplo, que tenho 2 filhas pequenas, carro sedã é outra vida, né? Você vai viajar, você coloca o mundo lá atrás, né? Então, se a gente pega comparar com um carro hatch, é outro tipo de veículo. Então, o Sentra, eu acho um carro lindo, 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 um baita preço, mas também não é um motor turbo econômico, não vai ter motor, você não pode usar álcool, então tudo vai ter prós e contras. Mas você fala, pô, mas o que é melhor? Pô, sei lá. Eu acho sempre uma resposta tão delicada de dar para cliente, né? Mas eu agora vou te fazer uma pergunta que você não vai ter como me enrolar, não. Você vai ter que... Vamos lá. Tem que ser na lata. Vamos lá. Suponhamos que o Bruno Fortino tenha um veículo PCD. No caso, eu tenho. Você tem um veículo PCD. Você já tem esse veículo há mais de 4 anos. Tudo isso é verdade. Você já pode pedir uma nova isenção para IPI, para ICMS, e você está tranquilo que vai conseguir a isenção do IPVA em São Paulo. Você espera um pouco mais, ou você já faz a troca do seu carro agora com o medo desse inferno? Essa resposta é fácil de te responder, porque eu fiz o pedido essa semana. Então eu vou cancelar minha pergunta, Eu fiz, o meu processo venceu agora, já posso fazer a troca, né? E eu vou confessar para você, Bruno, que eu fiquei com muita dúvida do que fazer, porque a gente nunca tem certeza, né, de que veículo pegar, como é que as montadoras vão se comportar, porque isso é uma coisa que eu espero que um dia a legislação, inclusive, intervenha em relação a isso. Tinha que ter algum tipo de regra que quando você escolhe o carro e pega o anexo 2, isso gerasse algum tipo de compromisso da montadora com o cliente, né? Isso não existe. Então, se a gente volta no tempo, não precisa voltar muito, não, coisa de 5, 6 anos para trás, eu passei por isso com o Polo, por exemplo, experiência pessoal, né? Eu fiz o pedido do anexo 2 do Polo, na época tinha acabado de entrar, foi 2018 isso, que entrava ainda o Polo Highline, uma versão fantástica, completíssima, tal, e no meio tempo de sair a minha isenção, teve um aumento e o Highline saiu, ele ultrapassou o teto, que na época era de 70 mil. E a montadora não tem nenhuma obrigação de arcar com isso. Então, eu fiz a escolha do carro, eu optei porque estava dentro do teto, infelizmente, nesse prazo de sair a isenção, teve o aumento e saiu esse veículo. Então, a Volkswagen, nesse caso, ela não é obrigada a cumprir esse compromisso do anexo 2. E quando a gente pensa no anexo 2, é menos polêmico. O que eu acho mais delicado é pós colocar o pedido. Não sei nem se é uma coisa que é uma coisa clara para quem está assistindo, né? Mas vamos seguir no exemplo do Polo para ficar mais fácil, né? Então, imagina que hoje tem a versão do Polo a 119 mil. Beleza, saiu minha isenção, anexo 2 bonitinhos, foi aprovada a minha isenção, eu vou lá e falo, tá bom, Volks, eu vou querer, pode fazer o carro para mim. Se nesse meio tempo tiver o aumento, a Volks não vai me entregar o carro. E eu estou usando a Volks como exemplo, mas vale para todos, né? Eu acho que o exemplo mais polêmico que nós tivemos até hoje foi o do Corolla. Isso, eu confesso que eu não tive que passar por isso, eu não tinha aberto ainda. Você deve ter lidado com isso muito mais do que eu. Eu imagino o vendedor da Toyota que teve que ligar para o cliente e falar, então, sabe o Corolla que você queria? Não entra mais, mas a gente tem o Yaris. Na época devia ser o Etios, não era nem o Yaris, né? Poxa, que ligação ingrata de fazer para um cliente, né? O cara tá esperando um Corolla e você vai oferecer um Etios para ele. E o vendedor não tem culpa nenhuma disso. Na prática, ninguém tem, nem que sequer a montadora. É como funciona a regra, né? Então, eu espero que um dia haja alguma regra nesse sentido, de quando você optou por aquele anexo 2, isso crie realmente uma obrigatoriedade da montadora arcar com isso, porque você tomou uma decisão baseada nisso. E para você cancelar depois a sua isenção, é muito delicado. É um trâmite lento, burocrático,
caro, você vai ter que dar entrada de novo no ICMS, o que muitas vezes é uma despesa muito grande, né? É uma coisa que é muito polêmica, que eu acho que deveria um dia ser realmente modificado, mas por enquanto não temos essa opção. Então, o que eu fiz, olhando agora, voltando para a sua pergunta, né, depois de rodear tanto, eu preciso de carro sedã. Então, como eu tenho 2 filhas pequenas, para mim faz toda a diferença, né? Então, dentre as opções que eu tenho, eu acho o Virtus hoje a melhor opção, pensando em porta-malas e custo-benefício. Então, eu fiz o meu anexo 2 da Volkswagen. E preferiu não esperar o que vem pela frente em relação à reforma tributária. Não. E quanto a isso, eu não tenho nenhuma dúvida. Eu acho que para quem tem a opção da troca, realmente deveria correr esse ano. Porque a gente vive num país muito polêmico em relação a leis, né, Abrão? É muito difícil a gente afirmar como é que vai funcionar a reforma tributária. Então, quando a gente faz a analogia do que a gente passou em 2021 aqui no estado de São Paulo, das isenções de PVA, a gente viveu isso na prática, né? E é basicamente a mesma coisa que a gente está vivendo de novo. Então, poxa, depois até acabou dando certo, até acabou sendo resolvido, muita gente acabou tendo que entrar com ação judicial, mas assim, a gente já viveu isso. Então, que garantia que a gente tem que a gente vai entrar em 2026 com essa reforma ajustada para o cliente PCD? Existe uma chance enorme disso não acontecer. A gente tem muita gente lutando sobre esse assunto, você em especial, uma pessoa extremamente engajada, que luta muito por essa causa, mas nós não temos essa garantia, né? Mesmo você hoje que está envolvido com a política realmente mais a fundo, você tem certeza que a gente vai entrar com essa reforma ajustada ano que vem? Tenho certeza que não. Bruno, o cenário político hoje, ele está assim, ele vive em função da aprovação da anistia no Congresso Nacional. Enquanto não houver aprovação dessa anistia ou a não aprovação da anistia, nenhum outro assunto de grande relevância vai ser debatido. Vão aprovar projetos de deputados, mas nenhum outro assunto vai ser debatido. É claro que nós estamos pressionando o presidente do Senado, o presidente da Câmara, estamos no Judiciário com a nossa ação direta de inconstitucionalidade, nós estamos pressionando, mas nós estamos vivendo realmente um momento de uma enorme guerra entre eles por um outro assunto, que não é o assunto que envolve o restante dos brasileiros, mas aquele grupo que está preso. Então, nós estamos muito fechados em relação a isso, mas nós estamos trabalhando muito. Diante do que você me disse, de que você compra um carro e você corre o risco de, até a entrega do carro, ter um outro valor dele, das montadoras que você trabalha, qual montadora você acha que entrega um veículo com mais rapidez, Bruno? Você tem uma estimativa disso, não? De cabra, com a memória que Deus me deu, eu prefiro não afirmar isso. A gente tem um padrão hoje de 30 a 60 dias, né? Então, quando a gente pega as montadoras, o que elas pedem, normalmente elas trabalham com 90 dias, algumas pedem 90 a 120, mas de maneira geral, entrega-se em menos de 60. Naturalmente, eles passam um prazo maior, até para não ter dor de cabeça, né? Mas se a gente tiver que chutar um número, entre 30 e 60 dias está sendo entregue o veículo. E aí vai o bom e velho oferta e demanda, né? Então, às vezes acontece a gente estar com carros que estão faturando em 15 dias, em 20 dias, mas é totalmente sazonal. Então, não é uma resposta que dá para te dar nesse sentido. É por isso que eu, na abertura do vídeo, eu brinquei falando em relação ao meio do ano. Porque se você comprar um carro em maio, se você tiver muita sorte, você vai receber ele em junho, julho, que já é o segundo semestre. Não, se a gente pega no cliente padrão hoje, Abraão, a maioria dos clientes, né, que vão ligar, que vão fazer a troca do veículo, por exemplo. A gente vai ter que renovar o laudo médico, renovar a isenção de IPI, renovar a isenção de ICMS para colocar o pedido na montadora. Então, aí, a gente está falando, no melhor do cenário aí, de um mês para a gente conseguir fazer o pedido. Então, a gente já está em junho. Para daí a gente colocar o pedido em junho, vamos supor que realmente esteja dentro dessa média e fature em 2 meses. Então, é um carro que ele vai ser faturado no começo de agosto, meio de agosto, para o cliente pegar o carro em setembro. Isso a gente está pensando num cenário totalmente favorável, onde tudo realmente flua, onde o posto fiscal que vai analisar o ICMS não atrase, onde a montadora não entregue o carro em 90 a 120 dias, que é uma coisa super comum de acontecer.
Então é plenamente possível hoje você tem que começar um processo de troca de carro e for pegar esse carro aí para setembro, outubro. Isso tudo dentro da normalidade, sem atrasos. É por isso que até parece que era brincadeira a nossa abertura, mas não era brincadeira, não. Eu fiz a Não. abertura já imaginando, já sabendo de que eu ia trazer essas informações para vocês, de que em maio, se você não for de uma maneira rápida decidir essa sua questão de trocar de carro, você pode correr o risco de ter problemas para a entrega do veículo no segundo semestre. Exatamente. Nós trouxemos o Bruno aqui para a gente esmiuçar isso, para a gente apontar para vocês o caminho para você decidir sobre isso e decidir de uma maneira tranquila, de uma maneira em que você vai ter toda a assessoria completa para desenvolver esse processo. Exato. E tem um outro detalhe, né, Abrão? Provavelmente você deve lembrar disso. Muitas montadoras congelam os pedidos para PCD em outubro. É muito comum a gente passar por isso. Então, isso. muitas vezes, chega ali no mês de final de setembro, começo de outubro, elas congelam e não aceitam mais pedido para PCD. Então, se a gente for pensar nisso, então, aí a gente já passou no meio do ano. Já passou. Já temos que começar a pensar em janeiro já. É tipo isso. Então, é realmente assim, para quem tem o direito já garantido da troca do carro, a gente atende muito cliente que é exatamente igual, é quase uma receita de bolo, né? O cliente que liga, ele fala, poxa, eu tenho o carro há 4, 5 anos, mas ele está com 30 mil quilômetros, eu não estou precisando trocar, será que vale a pena? A minha resposta ela é padrão para todos eles, né? Assim, quanto mais você esperar, mais o buraco vai aumentar para o cliente zero, para o carro zero, perdão. Então, hoje, assim, se você vai vender o seu carro para comprar um carro zero, você vai colocar aí, sei lá, 15, 20 mil reais para pegar um carro zero quilômetros. Se você esperar mais 2, 3 anos, esses 20 vai virar 40, porque um não para de subir, o outro não para de baixar. Então, pô, eu preciso trocar de carro? Poxa, acho que essa frase nem se aplica. Agora, se você tem esse direito e tem condições, me parece um momento muito oportuno. E eu tô falando isso realmente porque é o meu caso. Eu completei os 4 anos, o meu carro está com 35 mil quilômetros. Eu preciso trocar? Não. Mas se eu for trocar de carro agora, eu vou gastar 10 mil para comprar um zero. Daqui a 2, 3 anos, esses 10 vai virar 30. 30 sempre dói. Muito mais que 10, né? É bem por aí. 3664-7571. Perfeito. 3664-7571. Esse é o WhatsApp da loja de São Paulo. Na descrição também tem o WhatsApp da loja de Campinas, mas é assim, sabadão, domingo, feriado, quer tirar dúvidas sobre tudo aquilo que a PCD Auto Center te oferece, pode mandar mensagem para mim aqui, manda mensagem para mim que eu incomodo o Bruno qualquer dia, qualquer hora, à vontade. A gente leva essa notícia para vocês. Bruno, bom finalzinho de ano então, tá bom? Muito obrigado, Abrão. Certamente a gente se fala em breve. Tá certo, e com os preços de maio, esperando por você. Combinado. Voltamos com as novidades de maio. Fechou. Obrigado, Bruno. Valeu. Eu que agradeço mais uma vez, Negrão. Um abraço. Valeu. Esse é Bruno Fortino, CEO da PCD Auto Center, falando sobre esse cenário de restinho de ano para você pensar em trocar o seu veículo. Quando é a hora? Qual é o momento? Se você pode, o que você deve avaliar para fazer a troca do seu veículo e não esperar, talvez, a reforma tributária vir para tirar o sono de muita gente. Qualquer outra informação, estou à sua disposição. Aqui na descrição o telefone da PCD Auto Center. Vamos seguindo em frente. Em breve o Bruno volta com os valores dos principais veículos de várias montadoras para o mês de maio. Muito obrigado a todos. Um excelente final de noite. Se você puder, deixa o joinha, deixa o like, compartilha essa transmissão. Seja inscrito no canal com mais de 70 mil inscritos. Vem para cá. Vamos sempre buscando novas metas. Tchau, gente. Fui. Obrigado.